Eu gostaria de ler um texto bíblico e refletir com vocês a respeito da temática que tem sido proposta para a gente ao longo dessa jornada de oração que foi idealizada, está sendo idealizada pela nossa denominação. A passagem bíblica que eu vou ler se encontra no Salmo 119. Pode ficar tranquilo que eu não lerei o Salmo inteiro, tá? Lerei apenas um verso do Salmo 119. O verso que eu vou ler é o verso 25. Uma vez que a temática da nossa reflexão é avivamento, eu queria falar um pouquinho nessa oportunidade acerca do avivamento para a igreja por meio da oração e da busca pelo Espírito Santo. Salmo 119, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua. Veja, os irmãos, que a vivificação é um grande desejo do salmista, que percebe que somente Deus e a sua palavra são suficientes para trazer essa realidade de avivamento, de vivificação espiritual para a vida dele. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe através da sua palavra e reflexão nessa manhã. Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura deste texto sagrado. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos instrua, nos ilumine, Senhor, por intermédio da tua santa e bendita palavra. Nos ajude, Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos da sua infinita graça e bondade, Senhor, que nos acompanha, que nos instrui, que nos ilumina, que nos dirige em todas as coisas. Sê conosco, Senhor. É o que eu te peço, é o que eu te oro, em nome e ao lado de Jesus. Amém e amém. Estou compartilhando aí com os irmãos essa tela que apresenta para a gente a temática da nossa rápida reflexão, que não é uma pregação expositiva com todos os seus detalhes, é apenas um tempo de pensar acerca dessa temática. O texto que nós lemos, Salmos 119, versículo 25, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O Credo Apostólico diz em seu terceiro artigo o seguinte: creio no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. O Catecismo Devocional Nova Cidade, da editora Fiel, vai fazer uma pergunta e responder: o que cremos a respeito do Espírito Santo? Se no Credo Apostólico diz que a gente crê no Espírito Santo, a gente crê no Espírito Santo em relação ao quê? Que ele é Deus, que ele é coeterno com o Pai, com o Filho, e que Deus o concede irrevogavelmente a todos os que creem. Resumidamente, é isso que nós cremos acerca do Espírito Santo, né? E como que o Espírito Santo nos ajuda na nossa caminhada? Ele nos convence de nosso pecado, ele nos conforta, ele nos guia, ele nos dá dons espirituais, e ele também nos dá o desejo de obedecer a Deus, e ele nos capacita a orar e a entender a palavra de Deus. Por essa razão eu li essa passagem que mostra um salmista desejoso, totalmente intenso nessa busca, esse grande desejo e propósito do seu coração de ser vivificado pela palavra de Deus, porque somente Deus e a sua palavra são suficientes para nos trazer
auxílio espiritual. E é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é o instrumento divino que nos traz essa ajuda, esse suporte que precisamos. É Ele que nos convence, é Ele que nos conforta, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá dons, é Ele que nos dá esse desejo de obedecer a Deus, é Ele que nos capacita a orar e a entender a palavra de Deus. Por isso que o credo apostólico diz que nós cremos no Espírito Santo, porque a fé no Espírito como Deus e a pessoa da divindade que constitui a igreja, que perdoa pecados, que ressuscita a carne e que nos insere na vida eterna, é o que nos faz, de fato, caminhar. Porque a igreja não é igreja sem o Espírito Santo. E há uma necessidade da vinda do Espírito, porque não há união com Cristo sem o Espírito Santo. Assim como não há igreja sem o Espírito Santo, nem a segunda vinda de Cristo sem o Espírito Santo. Toda a vida cristã é vida no Espírito Santo. Precisamos, portanto, da pessoa, da presença e do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A igreja, meus queridos, ela é sustentada pelo Espírito Santo. As nossas vidas são sustentadas pelo Espírito. Nossa família é sustentada pelo Espírito. Só há vida cristã, só há igreja verdadeira quando o Espírito opera. Tudo que somos, todas as bênçãos, são dádivas concedidas pelo Espírito. A igreja encontra sua razão de ser por meio do Espírito, encontra seus propósitos por meio do Espírito, encontra as virtudes capazes de conduzi-la adiante por meio do Espírito. Sem o Espírito, a igreja não é absolutamente nada. Se fosse possível a igreja ser igreja sem o Espírito, não haveria necessidade do Espírito ser derramado no dia de Pentecostes sobre a igreja. A igreja é sustentada pelo Espírito. Mas, infelizmente, a gente sabe que o avivamento é um tema que, entre nós cristãos, principalmente às vezes entre pastores, é um tema negligenciado. Não sei se por medo, não sei o que realmente impede, muitas vezes, de algumas pessoas viverem essa temática ou tocarem nela por medos de meninices ou de coisas esdrúxulas acontecendo na igreja. Eu não sei exatamente, mas o fato é que esse tema é negligenciado em muitos arraiais. Agora, o que é de fato avivamento? Avivamento é Deus reanimando o seu povo, é Deus renovando a sua aliança com o seu povo, é Deus tratando de forma familiar o seu povo. Eu queria pensar com vocês o que não é e o que é avivamento. Porque eu acredito que antes de falarmos sobre o que é avivamento bíblico, acreditamos ser de grande valia uma abordagem, mesmo que rápida, do que não é. Isso eu vou citar objetivamente alguns tópicos, né, de leituras que fiz e que registrei, né, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu livro Avivamento Urgente, ele nos ajuda muito, pois ele apresenta 7 interessantes pontos sobre o que não deve ser entendido como avivamento de verdade. E eu gostaria de fazer eco na íntegra de alguns pontos aqui e outros eu farei adaptações. Na verdade, eu não vou me estender, apenas citá-lo. Primeiro, você vê que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que avivamento não é um programa agendado pela igreja. Avivamento não é ação da igreja, irmãos. Avivamento é ação de Deus. Avivamento é obra soberana e livre do Espírito Santo. A igreja não promove nem faz avivamento. A soberania de Deus, no entanto, não anula a responsabilidade humana. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que ir até a presença de Deus, nós temos que ansiar como ansiou esse salmista. Vivifica a minha vida, vivifica a minha alma, porque ela está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra, vivifica-me segundo o teu espírito. No entanto, a igreja não promove avivamento. O avivamento jamais virá se a igreja não se preparar. É claro que há uma responsabilidade humana. O avivamento jamais acontecerá se a igreja não se humilhar, se a igreja não orar, porque sem a oração da igreja, as chuvas torrenciais de Deus não descerão sobre a igreja.
Mas avivamento também não é mudança doutrinária, avivamento não é mudança litúrgica, avivamento não é eclosão de dons espirituais carismáticos, avivamento não é modismo, não. Então o que é avivamento? O que é avivamento? A gente precisa sempre se lembrar daquilo que o profeta Abacuque disse: ó Eterno, ouvi o que nossos antepassados disseram de ti, fiquei paralisado, alarmado e caí de joelhos. E olha o que ele diz, numa linguagem mais atualizada: faz entre nós o que fizeste entre eles, opera entre nós o que operaste entre eles, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O profeta ouviu falar da fama de Deus, isto é, das ações de Deus no passado, e diante de tais declarações ele treme, ele teme por causa dos feitos grandiosos do Senhor. Então ele ora para que o Senhor realize novamente em sua época as mesmas obras que ele havia realizado no passado. Em outras palavras, quando Abacuque recebe a revelação do Senhor com respeito à sua iminente intervenção na história, e em favor do seu povo, ele responde a essa revelação com uma oração perseverante, com um hino em forma de oração, em um formato de cântico, pedindo que Deus faça de novo obras como aquelas. A paciência de Abacuque em permanecer diante de Deus, ela foi recompensada com uma visão baseada nos feitos poderosos de Deus no passado. Palavra de Deus em Êxodo, e isso levou o profeta a ficar de joelhos ativo, assim como acontecia nos tempos de Moisés. E quando o profeta ouve falar das manifestações extraordinárias de Deus ao libertar o povo de Israel do Egito, quando ele rememora a entrega da lei, da aliança no Sinai e as obras de Deus durante a conquista da terra da promessa, Canaã, ele fica alarmado e clama: Deus faz a mesma coisa nos dias de hoje. Nós precisamos ter em mente, irmãos, a quem nós estamos orando. Nós estamos falando com aquele que decide no universo. Deus não é um ser abscôndito, distante, transcendente apenas. Deus está presente, Ele está conosco, Ele é o nosso Deus. Avivamento, portanto, traduzido por uma palavra hebraica, significa viver, fazer viver, manter vivo, tornar próspero, viver para sempre, sustentar a vida, ser rápido em ser restaurado, trazer saúde. É tudo que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de um avivamento real na vida das nossas igrejas, na vida das nossas famílias, na nossa própria vida. Avivamento é, em primeiro lugar, um ato de tornar mais vivo. Isso não é para não crente, isso é para crente. Avivamento acontece na vida de crente. E uma coisa interessante que eu ouvi uma vez, e eu nunca esqueço disso, é que se você colocar uma pedra e um bocado de folhas secas, você precisa fazer uma comparação entre essas duas coisas. A pedra nunca teve vida. A pedra é pedra, a sua natureza é ser pedra. É um elemento da natureza, sim, mas nunca teve vida. Agora a folha seca, um dia foi folha verde. Ela sim pode ser avivada, a pedra não pode. A pedra sempre foi pedra. Mas nós cremos que oramos a um Deus que pode fazer folhas secas se tornarem verdes novamente, porque Ele é o Senhor que enxerta novamente na videira. É Ele que faz aquele galho seco, folha seca, se tornar galhos vivos, folhas vivas. É Ele que faz isso. Ele é que traz o verdadeiro avivamento. E avivamento é justamente essa vida espiritual, uma vida mais intensa, uma vida mais abundante, uma vida mais engajada na missão de Deus, uma vida focada naquilo que Deus de fato está fazendo. Avivamento é também um ato de reanimar, de despertar. O avivamento é o ato de tornar mais forte, de intensificar, é um ato de tornar mais nítido, de destacar. Avivamento é o ato de tornar mais ativo, mais ágil, de apressar. Eu queria terminar essa reflexão, porque não vou me estender muito, lembrando de uma frase do Tim Keller no seu livro
uma igreja centrada no Evangelho. Eu concordo com ele que o avivamento tem como efeito uma maior e mais profunda ação da igreja no reino de Deus. E eu concordo com ele quando ele diz o seguinte, que renovação ou avivamento pelo Evangelho, o mal do Espírito por intermédio dos meios comuns da graça, pregação da Bíblia, oração e ordenanças. Convicção de pecado, regeneração, santificação, segurança da graça vem por uma intensificação da atuação normal do Espírito na vida da igreja. A gente às vezes espera por um momento extraordinário. Só que você precisa entender que avivamento é uma intensificação da atuação normal do Espírito. É o Espírito sendo derramado e sendo mantido na vida da igreja local. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender isso. A reforma doutrinal, a santificação, conversões simultâneas, transformação radical na cultura por meio da missão, educação cristã relevante, reforma social, todas essas coisas acompanham como sinais extraordinários e miraculosos do Espírito a vida de uma igreja que vive debaixo da palavra de Deus. Por isso nós precisamos orar. Vivifica-nos, Senhor, pela tua palavra, vivifica-nos pelo teu Espírito. Traz-nos a alegria da salvação do Senhor, traz-nos ânimo, traz-nos entusiasmo. Precisamos orar com os salmos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo orou os salmos, os discípulos oraram os salmos, aprender a orar com o nosso coração aberto. Então, a minha palavra final é justamente essa para você. Eu e você precisamos nos voltar à palavra, abandonar nossos maus hábitos e nos apegar a bons hábitos. E um deles é justamente, ou dois deles são justamente a oração e a leitura da palavra. Anseie por conhecer mais de Deus. Ore por avivamento, sozinho, em família, em grupos pequenos, em grupos como este, no culto, em casa, em qualquer lugar, no trabalho. Ore por isso. Ore. Peça que o Espírito Santo venha, visite você, enche a sua vida, dê dons espirituais a você, te mobilize, te envie, te capacite, te dê intrepidez e viva uma vida abundante, cheia do Senhor, iluminado, iluminada, com seu coração abastecido do poder e da graça que Deus tem de sobra para distribuir a todos nós. Que o Espírito Santo seja conosco e nos dê um restante de dia, uma semana e um tempo de jornada de oração que de fato nos desperte para essa vida de avivamento, vida avivada que o Senhor está disposto, pronto para nos trazer. Essa palavra para que o Senhor nosso Deus, abra os nossos corações, abra o seu coração, o meu coração, para essa vida avivada que Ele tem para nós. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nós acabamos de ouvir o conselho da Tua palavra, acabamos de ouvir, Senhor, que o Senhor é aquele que vivifica, ó Pai, as nossas vidas, quando há em nós um desejo sincero e autêntico de sermos avivados, e quando percebemos que somente o Senhor e a sua palavra são suficientes para isso acontecer. Ó Pai, nós acabamos de ouvir que o Teu Espírito é aquele que deseja atuar normalmente em nós e intensificar a Tua obra em nós. Que o avivamento não pode ser confundido com evento. Que o avivamento é a intensificação normal da atuação do Espírito em nós.
Não há igreja sem o Espírito. Não há igreja saudável e ativa sem o poder do Espírito. Então, Senhor, nos faça enxergar essa realidade e vivê-la de acordo com a Tua palavra e o Evangelho. O Senhor, ó Pai, veio a este mundo, Deus, cumpriu a sua missão, voltou para o céu e intercede por nós para que sejamos uma igreja cheia da presença do Espírito. Portanto, Senhor, cumpra em nós a Tua vontade. Faça de nós o que Tu queres, Senhor. Em nome do Senhor, temos orado por avivamento, Senhor, nesse tempo. Avivamento na igreja, avivamento na nação. Mas eu acredito que não haverá um avivamento na nação se não houver um avivamento na igreja em primeiro lugar. O Teu povo precisa se levantar, cheio do Espírito, para iluminar, para salgar essa terra. Em nome de Jesus, comece por mim, comece por nós, comece pelo meu irmão, pela minha irmã, que está reunido aqui conosco nessa manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós te clamamos, nós te imploramos, Senhor. A nossa alma está pegada ao pó. E nós queremos abandonar o pecado e buscar a Tua presença, a Tua face. Aviva-nos, Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos anos. Temos ouvido, Senhor, falar de quem o Senhor é na Tua palavra. Faz de novo, Senhor. Faz de novo entre nós o que Tu fizeste no passado. Comece por cada um de nós, comece pela nossa denominação. Ó Pai, vai atingindo todas as demais pessoas da face da terra que Te conhecem, para que vivam intensamente a Tua palavra, o Teu Evangelho, e sejam, Senhor, luz e sal, para salgar e iluminar esta terra que precisa ser salva. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.